Misty mountains, dusty roads ahead. Todo domingo a gente está aqui na sua telinha, compartilhando informações, contando histórias e tirando as suas dúvidas. Mas você sabia que o Manhã Animal fica disponível para você 24 horas por dia? Nas nossas redes sociais você encontra todas as matérias que já foram ao ar aqui. E se você quiser, você pode rever o programa completo pelo nosso canal no YouTube. E no nosso programa 41, nós acompanhamos uma matéria que fez muito sucesso. Ela falava sobre gripe canina. O Lupe começou a ficar meio caidinho, assim, não comia, né? Deu falta de apetite nele. Daí ele começou a ter tosse, engasgo. Só que não são apenas os cães que podem ter gripe, não. Os gatinhos também podem ter gripe. E nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Qualquer sintoma que o gatinho comece a espirrar, coçar muito o olho, lacrimejar, primeira coisa, correr para o veterinário. Porque assim, se você esperar por pouco que seja, já dá uma diferença enorme. Além da gripe, nesse Manhã 57, nós também vamos aprender alguns truques para estimular os gatinhos a beberem água. Você sofre com isso? Os gatos naturalmente tomam menos água que as outras espécies que a gente conhece. Por quê? Eles são animais advindos do deserto. E toda a sua biologia ela foi adaptada ao deserto, à privação de água. Também tem um bate-papo com uma tutora apaixonada, que há anos ela enfrenta ao lado do seu melhor amigo uma doença extremamente complicada se não tratada corretamente, a otite. Desde os primeiros meses de vida ele já apresentou um comportamento diferente da outra cachorrinha que eu tenho. Então ele tinha um comportamento assim, não é que ele era agitado, mas ele tinha movimentos com a cabeça. Que aquilo eu fui observando e eu achei que aquilo não era normal. E para começar, eu já estou curioso desde o programa passado. Sabe por quê? A doutora Beatriz Mataruna vai falar para a gente aqui hoje sobre a lagartixa. Ela trabalha com animais exóticos e silvestres lá na Ponto Vet e ela ficou de nos contar algumas curiosidades sobre a lagartixa. Fala, doutora Bia, conta pra gente! Aposto que você já viu na sua casa uma lagartixa, sem rabo. Por que será que elas fazem essa amputação dessa cauda espontânea? Ou você encontra uma lagartixa que tá com a cauda, outra tá sem a cauda? Por que será que isso acontece? Esse processo é a autotomia caudal. O que acontece? É uma forma assim, de se defender de um predador. Quando ela está numa situação de estresse, ou a gente vai até conter um animal que possui a cauda, ou um predador, enfim, essa situação de estresse no animal, eles soltam esse pedaço da cauda para distrair o predador. Ele vai ver aquela cauda se mexendo, vai ficar olhando, enquanto isso a presa tem um tempo para sair correndo e garantir uma sobrevivência. E aí, pessoal, gostaram dessa curiosidade? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente que a gente vai responder. Gente, a doutora Beatriz sempre traz umas curiosidades bem interessantes pra gente. Mas se você quer saber sobre algum animalzinho diferente, não perca tempo. Manda uma mensagem pra gente, que não tem pessoa melhor para responder aqui pra gente. A doutora Beatriz conversa sobre animais exóticos e silvestres e tira todas as dúvidas da gente. E a doutora Beatriz falou sobre as lagartixas, mas eu vou aproveitar agora para falar sobre um parente delas. O lagarto, gente, você sabia que existe mais de 6.000 espécies de lagartinho no mundo? Algumas dessas espécies têm um sistema de comunicação bem interessante. Eles conversam por meio de flexões. É isso mesmo, aquele exercício que muita gente foge da academia, de levantar e abaixar o corpo. Agora, uma das espécies com o nome mais diferente, mais curioso, provavelmente é o lagarto Jesus Cristo. É isso mesmo, gente, ela é chamada assim porque é capaz de andar sobre a água.
We can spend all day in bed. E sabe aquela história que tem gente que não consegue andar e conversar ao mesmo tempo e acaba tropeçando? Os lagartos são tipo isso, eles são incapazes de se locomover e respirar ao mesmo tempo. Um animalzinho bem curioso. Você sabia disso, gente? Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Como é que foi o seu café da manhã hoje? Foi reforçado? A gente sabe que uma refeição super balanceada é importantíssimo para uma vida saudável e que para os nossos melhores amigos também é assim. É por isso que eu vou dar uma dica para vocês de tutor para tutor. Leve a sério a alimentação do seu animalzinho. Assim como nós, eles também precisam de vitaminas, proteínas, minerais, ômega 3 e ômega 6. Você estava achando que a comida de cão e de gato era sem graça? Isso porque você ainda não conhecia a marca de rações Tutor. E com a Tutor, seu pet não vai ficar apenas alimentado não. Afinal, uma ração de boa qualidade vai cuidar da saúde oral do seu animalzinho e vai manter os seus pelos bonitos e saudáveis. Então seja o seu melhor amigo um cachorrinho ou um gatinho, agora você já sabe de como cuidar da saúde e da nutrição dele. Tutor, confiança que alimenta. E aqui em Ponta Grossa você encontra a ração Tutor no Shopping Agropecuário Alcanil. Bom dia, pessoal! Tô chegando aqui para trazer as participações do pessoal de casa. E você, já mandou sua foto aqui pro Manhã Animal? Eu não sei o que você tá esperando, a gente quer muito mostrar o seu pet aqui na telinha. Olha as últimas que a gente recebeu. É uma foto mais linda que a outra, não é? Mas espera só um pouquinho aí, que já já eu volto com mais novidades para vocês. Retribua todo o carinho e cuidado que seu pet tem com você, levando ele na Ponto Vet, atendimento clínico 24 horas, com equipe altamente capacitada e estética animal com horário agendado. Ponto Vet, o melhor para o seu pet. Falou em ferragens, falou em Palu. Na loja Irineu Palu, você encontra ferros, perfilados, tubos e ferragens em geral, como fechaduras, puxadores e pegadores. Irineu Palu, em Ponta Grossa, na rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1370. No Centro de Beleza Glam Beauty tem de tudo. Manicure, cabelo, maquiagem, tratamentos estéticos e uma energia positiva contagiante. Marque seu horário e fique ainda mais glamourosa. Glam Beauty, em Ponta Grossa, na rua Pastor Fugman, 202. Programa Manhã Animal. Oferecimento. Lojas MM. Baixe o aplicativo, compre e retire na loja. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Ponto Vet, o melhor para o seu pet. E Tutor, confiança que alimenta. O Gregório fez 11 anos agora, dia 9 de maio. Eu ganhei ele bem pequenininho, era virado em rabo e olho azul. Parecia um rato. A gente se encantou um pelo outro, foi uma coisa assim de coração mesmo. E a gente tá junto todos esses anos, é a alegria de casa, é o nosso piazinho. Ele, desde os primeiros meses de vida, ele já apresentou um comportamento diferente da outra cachorrinha que eu tenho. Então ele tinha um comportamento assim, não é que ele era agitado, mas ele tinha movimentos com a cabeça.
que aquilo eu fui observando e eu achei que aquilo não era normal. Aí busquei pelo veterinário na época, falou que era alguma coisa que poderia ser uma alergia, alguma coisa, uma irritação nos ouvidos. Foi diagnosticado a princípio como uma alergia. Foi tratado devidamente, só que depois de algum tempo isso voltou. Aí ele já estava por volta de 1 ano de idade. Aí foi visto que ele tinha mesmo, era otite. E daí foi sendo tratado. Então ele tinha períodos de saúde plena, entre aspas, que a gente achava que ele estava. E isso porque por fora estava bem, uma vez medicado. Só que por dentro eu não sabia que o problema estava avançando. E assim foram durante 10 para 11 anos que ele fez agora. Mas são 10 anos fechado com toda certeza que ele apresentou esse problema. E sempre em tratamento, com pausas, mas sempre durou, o máximo que ele ficou sem remédio, sem nada, foram 8 meses. E era feito muitas vezes aquela limpeza ali local, medicação local. Medicação é uma coisa que ele passou por tudo. Oral, injeção, até mesmo parecia uns chicletes, umas coisinhas para ele chupar. Tudo que foi indicado sempre foi feito, mas o problema foi sempre aumentando, só que eu não sabia, né? Até que chegou um momento que agora no final do ano, no começo do ano eu viajei, quando eu voltei ele tinha sido medicado por 15 dias. Quando eu voltei que eu olhei para ele eu me assustei, e ele tinha emagrecido muito em 7 dias. Eu deixei alguém para cuidar dele tudo, mas ele não quis mais se alimentar, ele não quis mais sair da casinha. E ele começou da casinha do canil e ele começou a ficar agressivo, coisa que ele nunca foi. Ele é dócil, ele é assim cheio de manhas, mas ele é bravo com quem ele não conhece. Mas ele começou a ter um comportamento agressivo mesmo comigo e agitava demais a cabeça. Eu tenho esse pensamento assim, que uma vez que eu adotei tanto ele quanto a Mona Lisa, que eu tenho, foi uma decisão, digamos assim, entre mim e minha mãe, que nós somos as duas em casa, e eles os dois. Então foi uma decisão nossa em assumir essa responsabilidade com amor. Para nós isso significa o quê? Enquanto a gente viver. E eles estão sob nossa responsabilidade, nosso cuidado, né? Então eu sabia que eles iam ficar velhos, que eles iam ficar doentes, que eles iam, né, chegar um momento da vida deles que mais do que nunca eles iam precisar de mim, principalmente que sou a tutora deles, mais do que nunca na velhice e na doença. Então quando aconteceu tudo isso com o Gregório, a minha única vontade, a minha única, digamos assim, minha única iniciativa era de buscar pela cura dele. Tanto que ele ficou em tratamento durante todos esses 10 anos, passaram vários profissionais por ele, mas sempre na busca, na esperança de que ele tivesse a cura, sabe? Então isso de abandonar ele nunca nem sequer passou pela minha cabeça mesmo. E eu me senti segura, sabe? Pela forma, já que eles falaram assim de consulta, que eu falei, doutor, dá para você vir aqui em casa fazer a consulta? Não. Nós vamos buscá-lo para trazer aqui, para que aqui a gente tem todo o que precisa para fazer a consulta nele. Então eu já senti uma diferença aí. Eu falei, puxa, graças a Deus, São Francisco agora está no caminho certo, né? E eu vim com essa esperança e eu entreguei eles para eles. Eu falei, olha, ele é agora um pouco de vocês também, cuidem dele para mim. Então, até que infelizmente evoluiu tudo até chegar a cirurgia da qual ele precisou passar agora no dia 16. Mas ele tá bem melhor, e apesar de todo o susto que ele deu na cirurgia, que foi muito grande, muito delicado. Mas a gente tá feliz que ele tá se recuperando. Minha expectativa é que ele saia logo daqui e volte logo para casa. Tá sendo esperado com muito amor, como sempre a gente dedicou para ele. A otite é uma patogenia as mais frequentes na clínica veterinária, que comete mais cães e gatos. Então, isso ocorre devido a essa inflamação do conduto auditivo. Tal inflamação pode ser classificada quanto à localização, como pode ser externa, né, que é a mais frequente, pode ser a média e a interna. Um dos sinais clínicos da otite é caracterizado através de inflamação, né, que é a vermelhidão, o eritema da orelha, são a inclinação e sacudidas da cabeça, muitas vezes secreção, o odor, né, que é um cheiro bem ruim, e também tem
a dor quando manipula a orelha. Pode criar lesões, né, devido a isso, né, muita coceira devido a essa otite, e pode ser também bacteriana, também pode ser fúngica, pode ser também por um trauma, pode ser por excesso de cerume, tá? Também pode ser por a alergia, como a dermatite tópica, pode ser hormonal, como hipotiroidismo, também pode ser também por ácaros, né, ototex, né, que pode estar ocasionando essa otite. Muitas vezes o tutor está lavando em casa, tem que ser suas prevenções, evitar o algodão. Muitas vezes não encontramos já em consultas dermatológicas já um algodão dentro do ouvido do conduto auditivo do cão. Isso daí, claro, vai proliferar bactéria e fungos. Então temos que olhar para o outro lado, não só da água ou o problema de pets, pegou no pet, ficou com fungos, no pet foi mal secado. Não, de jeito nenhum. A gente tem que ver o lado imunológico do cãozinho. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows. Olha só que notícia legal, pessoal. Recentemente viralizou na internet a foto de um cachorrinho dormindo nos sofás de uma grande loja de móveis em São Paulo. A pessoa que tirou a foto questionou os vendedores sobre ele estar ali, e o funcionário brincou dizendo que ele já era adotado da loja. Essa atitude foi muito bem recebida pelos internautas, mas a notícia melhorou quando essa semana foi publicado que um dos funcionários da loja adotou de verdade esse cãozinho e levou ele para casa para dar muito amor e cuidado. Ou seja, um grande exemplo de como as empresas devem tratar os animais em seus estabelecimentos. E ainda falando em notícia boa, se tem um lugar que tem notícia legal, é no nosso Instagram. Você já conhece? Segue a gente por lá! É @manhãanimal. Inclusive, tá rolando agora uma enquete lá com algumas curiosidades do mundo animal. Tá bem divertido, você não pode perder. Tô esperando vocês lá, hein? Tchau! A Tasha falou sobre as nossas redes sociais, mas eu já tô aqui votando. Vamos ver quantos quilômetros um atum nada por dia. Bom, gente, eu acho que é 60. E você? Acha que um atum nada 60 ou 64 km por dia? Acesse agora mesmo o nosso Instagram e participe da enquete que a Tasha fez pra gente. In a gown and a crown, barefoot. Aproveitando que a gente está falando sobre a internet, recentemente nós vimos uma notícia bem triste se espalhar pela rede. A de que os koalas, infelizmente, foram considerados extintos do planeta. Muita gente ficou chateada com a notícia, enquanto outras pessoas disseram que ela não era verdadeira, já que é possível encontrar koalas em todo o mundo. Os dois lados da história estão certos. Realmente ainda existem koalas, gente, mas não em quantidade suficiente para que elas se reproduzam pelos próximos anos. Sendo assim, gente, se trata de uma extinção funcional. Entre as principais causas deste fato estão os desmatamentos e as mudanças climáticas. Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito sério. Você sabe identificar quando o seu gatinho está com gripe? E você sabe o que pode causar a gripe nele? Nós batemos um papo com uma tutora que foi conhecer a gripe da pior maneira possível. A Tinkerbell e o Gandalf, os dois gatos persas que eu tenho, eles vieram de um resgate, de maus tratos. Então, quando eles chegaram a mim, eles estavam bem judiados, tudo, não era como eles estão hoje. Sempre foram, desde filhotinhos, são bem tranquilos, só que assim, eles vieram com bastante problema de saúde. Até problema no ouvido, na pele, eles não tinham pelo. Com o tempo, eles foram, a alimentação deles melhorou bastante, daí que eles tiveram a mudança, né?
foi bem emocionante assim, a história deles. Eu via que ela coçava muito o olho, assim, ela cremejava, só que eu, tipo, como eu não sabia nada da doença, não imaginava como que era, daí eu achei estranho. Daí eu levei na veterinária, que eu conheço, daí ela falou assim, não, eles estão com úlcera, ela tá com uma úlcera, e foi tratando a úlcera. Só que a úlcera melhorou, só que desenvolveu outras coisas, né? A lesão do olho dela foi diferenciando. Daí que a veterinária falou para mim, não, vamos procurar uma oftalmo para ver, né, que é a doutora daquela cidade. E daí que ela descobriu que o problema dela era bem mais sério do que imaginava. Até por causa da gripe dela, da doença, desenvolveu outras coisas nela. Foi bem assim, mais específico, sabe? Qualquer sintoma que o gatinho comece a espirrar, coçar muito o olho, lacrimejar, primeira coisa, correr para o veterinário. Porque assim, se você esperar por pouco que seja, já dá uma diferença enorme. Às vezes pode até perder o olho por causa da doença grave. Então assim, no caso dela, ela está em cirurgia que ela fez já faz uma semana e ela está em tratamento. Então assim, é um tratamento longo. Ela vai ficar 1 ano mais ou menos fazendo o tratamento. Então assim, é uma coisa bem... tem que ficar de olho neles. A gripe ela pode ser conhecida como rinotraqueite ou complexo respiratório viral felino. O gatinho ele começa às vezes com secreção nasal, com espirro, tem secreção ocular também. Pode ser uma secreção mais parecida até com pus, assim, mais purulenta. Às vezes nem ele chega a ter essa secreção, às vezes dá mais fraquinho, ele só espirra de vez em quando. Só que o gatinho, o problema é que ele às vezes deixa de comer porque tranca o nariz, então ele é muito seletivo. Então quando ele tá com o narizinho trancado, ele acaba deixando de comer, para de comer, fica mais quietinho. Pode ter febre, ele fica mais na dele, assim, muda o comportamento. A prevenção é feita com a vacina. Tem animais que já vêm às vezes de uma ninhada que a mãe passou a rinotraqueite, e essa rinotraqueite às vezes o animal sempre vai ter, né? Baixou a imunidade, ele vai apresentar porque ela fica com latência em neurônio, né? Então sempre quando ela abaixa a imunidade do animal, ele apresenta. O gatinho ele vai sempre passar de um animal para outro. Ele pode pegar, às vezes, de ficar em hotelzinho, que tem contato com outros gatos, ou se ele tem acesso à rua, às vezes tem contato com animais de rua, que às vezes carrega o vírus, porque a rinotraqueite ela pode ser causada por um vírus ou uma bactéria, né? Evitar o contato com esses animais contaminados, sempre manter o seu gatinho ou dentro de casa, não deixar ele ter acesso à rua. Isso vai fazer com que ele evite contrair essa gripe felina. Então, assim, deixar ele sempre vacinadinho, com todas as vacinas em dia, anualmente, isso vai evitar com que ele contraia a rinotraqueite, ou se ele já tem, vai diminuir os sinais clínicos dele, né? Porque o gatinho que tem a rinotraqueite, ele também precisa ser vacinado para ele apresentar sintomas mais brandos, né? Prestou atenção em tudo que a doutora Jéssica falou? Gente, a prevenção ainda é a maneira mais eficaz de evitar que o seu animalzinho seja contaminado pelo vírus da gripe. E uma das maneiras de cuidar da saúde do seu gato é oferecer a ele uma alimentação de qualidade e também muita água. Afinal, assim como nós, os nossos melhores amigos também precisam manter o organismo hidratado, mesmo durante o inverno. Mas eu sei, eu tenho 2 gatinhas lá em casa e não é fácil, gente, de fazer que elas bebam água. Por isso, nós convidamos a doutora Vivian Bueno para dar algumas dicas pra gente sobre esse assunto. Vamos ver o que ela falou pra gente? Os gatos naturalmente tomam menos água que as outras espécies que a gente conhece. Por quê? Eles são animais advindos do deserto. E toda a sua biologia ela foi adaptada ao deserto, à privação de água. Então ele concentra a urina, ele bebe pouca água, tem acesso a nada de água. Então o líquido que ele ingere na natureza vem dos fluidos das presas que eles comem.
camundongos e pequenas aves. Então eles não têm, por natureza, esse instinto de ir beber água no potinho. Então isso para nós acaba dificultando muito a nossa vida como veterinários e como tutores de gato, porque isso acarreta muitos problemas. E para ajudar nesse sentido, existem algumas estratégias. Uma delas é, o gato é muito curioso. Então, se você disponibilizar mais potes de água pela casa, isso ajuda, porque o gato ele se lembra de beber água, ele não vai sentir sede. Ele vai estar deitado ali e daí quando ele passar por outro lugar, ele pensa, água, vou beber água. Ele não sente sede, ele lembra, porque tá ali o pote. Então, aumentar a disponibilidade de potes pela casa e se utilizar de fontes de água também tem o mesmo princípio. É uma coisa em movimento que vai chamar a atenção do gato e, por consequência, por brincar com a água, ele vai acabar ingerindo mais água. E isso é uma boa estratégia também. Outra coisa que dá para fazer, e é super recomendado, é oferecer alimento úmido para o gato. Sachê ou lata. Nos alimentos úmidos, eles tiveram uma má fama por algum tempo, por causa da disposição de sódio e tudo que pode fazer mal para o rim do gato, e isso é mito, sim, porque 70% do alimento úmido é água. É basicamente um camundongo em pacotinho, porque vai ter fonte de proteína, vai ter carboidrato, vai ter fibra e vai ter água. Então isso é muito interessante para nós, para os gatos e para os tutores, as mães e pais de gatos. É muito perigoso a não ingestão de água para qualquer ser vivo, né? Para os gatos tem um agravante que, no rim dos gatos, no ser humano tem mais de 1 milhão de néfrons, do cachorro tem mais de 600 mil néfrons, o gato tem 200 mil néfrons em cada rim, aproximadamente, né? Eles têm anatomicamente uma desvantagem e com a privação de água, a desidratação, esses rins não têm aporte sanguíneo, os rins vão ficar sobrecarregados, vão ter injúria, né, cronicamente. É por isso que o gato é muito associado a doenças renais. Além de os gatos naturalmente concentrarem urina, isso também predispõe à formação de cálculos vesicais, que em gatos machos, a gente vê a maior recorrência, né, pode causar obstrução uretral, e é uma causa muito, muito comum em clínicas de todo o Brasil, e isso poderia ser prevenido com o manejo hídrico, o aumento do consumo de água. E para terminar o programa de hoje, eu quero compartilhar com você uma notícia que está no nosso DNA. Segundo uma pesquisa publicada no mês de maio, realizada com crianças gêmeas, foi possível observar que o amor por cachorros é algo passado de pai para filho. E olha só que interessante, esses genes são mais herdados pelas mulheres do que pelos homens. A ideia da pesquisa era mostrar se o ambiente e a genética são igualmente importantes na decisão de adotar ou não um cachorrinho. E a resposta é sim. Ou seja, se você tem um cãozinho aí ao seu lado, pode agradecer aos seus pais por isso. A gente se encontra domingo que vem aqui na Rede Massa. Look like an honest copy paste. Swarm around my head, look the way he goes. Buzzing like he thinks that he's my hero. Thinking of taking a break, shutting it down to refresh. Honey, it's all for the better. Oh no, to speed it up.